Olá pessoal do Conexão Família, Olá, pessoal. seja bem-vindo ao nosso canal Conexão Família. E hoje, como vocês podem ver, nós temos uma nova vinheta, né? Uma vinheta diferente que a gente fez aqui e achamos por bem fazer uma coisa diferente. E quem é o criador de tudo isso? Natan, né? Se não fosse esse homem aqui, meu Deus do céu, ele que faz o negócio funcionar, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre o papel de cada um na família, o papel da mãe, o papel do pai, né? E o dos filhos também. Começando com o papel que o pai e a mãe faz. Uma das funções que o papel da mãe e do pai faz é elogios. Elogios, eles reforçam o bom comportamento. Às vezes o pai ou a mãe, eles focam muito naquilo que as crianças não podem fazer do que aquilo que as crianças podem fazer ou que devem fazer, né? E acaba que não elogiando as crianças quando elas limpam o quarto, quando elas guardam os brinquedos. E não adianta você falar que isso é obrigação delas. Elas não entendem assim. Elas que precisam da sua aprovação, principalmente do pai, mas precisam da aprovação do pai e da mãe, né? Não é? É porque as afirmações ou os elogios, como eu acabei de dizer, as afirmações elas firmam o potencial, elas focam o potencial da criança. A criança tem um potencial, ela tem uma habilidade. E muitas das vezes a gente foca tanto naquilo que ela não faz ou deixa de fazer, ou os erros, do que os acertos. E por nós não focalizarmos nos acertos, naquilo que elas fazem de positivo e não afirmarmos, fazermos afirmações, elogios que potencializam as habilidades delas, nós perdemos com isso. Porque isso, as nossas palavras às vezes mais desanimam, desmotivam e acabam, em vez de potencializando o que elas têm de melhor, enfraquecendo e potencializando os seus erros, né? Tudo aquilo que elas fazem de errado e ruim, elas cada vez vão ficar mais ruim ainda, né? Porque é isso que nós estamos afirmando, potencializando. Então, as afirmações, elas formam uma identidade nos filhos e nós somos responsáveis por isso, né? Nós somos responsáveis para afirmar uma identidade. Pois é, e vamos falar um pouco sobre paternidade, né? A paternidade é fundamental para a formação da identidade dos filhos, né? O pai forma o caráter do filho e da filha. É verdade, porque o que acontece? Aí você pode dizer assim, mas o meu marido ele é muito ausente, mas meu marido é um cachaceiro, mas o meu marido ele não é bom exemplo, ele não é referência para os meus filhos. Eu prefiro mãe, fazer isso, falar, eu que, na realidade, se você é a líder da família, amém, você tem mais liderança, mais pulso, etc. Faça isso nos bastidores, faça isso lá na retaguarda, mas na frente dos filhos, potencialize a imagem do pai. Por quê? Porque é o pai que forma a identidade, que forma a referência, porque o pai ele representa uma extensão do reino, ele representa o Deus, né? A figura do pai eterno na família. Então é onde Deus se manifesta através da figura do pai, né, paternal, né? Então, diante dos filhos, procure potencializar a imagem, né, como diz, mantenha a coroa. Mantenha a coroa na cabeça. Mantenha a coroa na cabeça dele. Então, a sua preocupação maior não é você se promover na frente dos filhos, você tá liderando, você ser a poderosa. O seu objetivo, o seu propósito tem que ser que o céu desça dentro do seu lar, né? Para que aqui na terra ou aqui na sua casa, no seu lar, seja como é no céu. Então, o seu propósito maior é que Deus reine dentro do seu lar, né? Que seja estabelecido o céu dentro da sua casa. Então, isso tem que ser mais importante do que a sua imagem prevalecer sobre a vida dos seus filhos, né? Eu até estava contando uma história aqui com o Natan, de uma mãe que ela teve o seu filho, mas como não foi criado com o pai, né? O pai foi para outro lugar e tal, e ela criou esse filho sozinha. E o filho, depois de maiorzinho, queria saber quem é o pai. Então ela procurou sempre dizer que o pai era uma bênção, que o pai, né, era um grande empresário, um grande empreendedor e tal. Só não deu certo, né, ele nasceu e tal, não deu certo e tudo mais, mas ele era um grande homem. Então ela exaltava esse homem, elogiava. Por quê? Porque ela queria que o filho tivesse uma referência de um homem, né? Porque era um filho, era um homem. O homem sempre tem que ter uma referência de um homem, né, do pai, né, na sua casa. Então, assim, ela foi trabalhando nessa imagem. No dia, o filho foi estudando e ele teve vontade de fazer a área de direito, né, ser um advogado e tudo. E na sua formatura ele queria conhecer esse pai, ele queria que o pai visse que ele também, né, se tornou um grande homem, né, foi bem sucedido e tal, e estava se formando. Ele queria que o pai se orgulhasse dele, né, porque todo filho homem, principalmente o filho homem, ele gosta de ser, né, reconhecido, elogiado pelo pai, né, admirado e tudo. Então ele faz tudo para chamar a atenção desse pai. Ele queria conhecer o pai. E a mãe deu um jeito para que esse pai tivesse na formatura do filho, e ele esteve lá. E quando o filho conheceu o pai de verdade,
ele viu que o pai, na realidade, era um cachaceiro, um cara que bebia muito, todo mal arrumado, era uma pessoa que não era, ele criou uma imagem e quando ele se deparou com o pai, não era aquela pessoa. E ele disse, mãe, mas a senhora me mentiu, né, me enganou e tal. Ele disse, eu fiz isso por causa de você, porque você tinha que ter um mapa, né, você tinha que ter uma referência. Se eu dissesse quem ele era, você não ia lutar para... Por quê? Porque o filho, ele precisa disso, né, dessa referência para afirmar o potencial, para afirmar valores na vida dele. E agora você que sabe, aí a partir daqui você escolhe, você decide o que você, né, quer continuar sendo, o que você vai fazer disso, a partir, né, fazer com isso, né, com essa pessoa. Então ele resolveu, né, amar o pai, resolveu aceitar o pai do jeito que ele é, mas pelo menos ele já estava num nível, né, tinha crescido, se tornou um grande advogado, um grande homem ali, e ia tocar a vida dele sabendo que ele foi melhor do que o pai, né, que ele conseguiu ser melhor do que o pai, e cresceu, enfim. Então é muito importante a figura masculina, a figura do pai, na vida dos filhos, né? Porque ele representa ali uma extensão do reino na nossa casa, né? Uma referência de Deus. Porque tem muitos filhos que não conseguem ter comunhão com Deus, relacionamento com Deus, né? Ver Deus como um pai eterno, um pai presente, um pai amoroso, um pai provedor, um pai... Por quê? Porque ele não tem uma referência de pai terreno, né? Ele não tem essa referência, então ele tem dificuldade de ter relacionamento com Deus. Mas nós podemos mudar isso. Nós mulheres, nós mães, podemos mudar isso, né? Focando no que os nossos maridos, nossos esposos, os pais têm de melhor. Tire o foco daquilo que ele não faz, deixou de fazer, ou que ele não é bom, para focar naquilo que eu tenho certeza que todo ser humano tem alguma coisa que é boa. É verdade. Então é isso, gente. É isso que a gente queria falar sobre família, sobre o papel de cada um. Nós tiramos isso, nós temos uma referência, que é o livro Paternidade, né? Aliás, o livro O Mundo Precisa de um Pai, né? Que fala sobre paternidade. Você não puder só adquirir, né? É verdade. Fala não só de paternidade celestial, mas paternidade terrena também. Eu espero que você tenha sido edificado com esse conteúdo. Nos siga nas redes sociais e se inscreva no nosso canal, compartilhe e comente. Isso aí. Um abraço. Um abraço.